no ar, estamos no ar mais uma vez, graças a Deus, nesse estúdio maravilhoso, a GR Studios, que abre o estúdio aqui pra gente, abre as portas, bota a mesa, liga os microfones, as câmeras. Obrigado, Nutrindo Ideais, que também parceira aqui do Doc Show sempre. Eu sou Iago Fernandes, sou médico, trabalho com endocrinologia, você que não sabe. Então aí me segue no Instagram também, segue o perfil da gente do Doc Show também, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Isso ajuda, faz o YouTube compartilhar mais ainda, mostrar para cada vez mais pessoas que o que a gente tá fazendo aqui, o que a gente tá fazendo aqui é legal, ajuda a divulgar cada vez mais informação. Então ajuda a gente, tá? Hoje o programa tá muito legal. Chamei aqui mamães. Mamães que elas vão falar sobre como é ser mãe, né? Obviamente. E sobre uma coisa que elas têm em comum. Uma trata e a outra teve. Então eu gosto quando eu faço esses links, do tipo a médica que trata o negócio que a outra teve. Então a gente vai falar de diabetes gestacional. Parece que não acontece muito, mas acontece, principalmente no Brasil. A gente vai falar sobre isso. Então eu trouxe aqui, vou chamar elas, as meninas. Graziela Schmidt. Grazi. Incrível. Grazi. Dá uma vontade de falar Graziele, mas é Grazi. Graziela. Ai, é um prazer estar aqui. Obrigado, Grazi. Obrigada. Foi difícil, mas foi. Conseguimos. Deu certo, Deu. conseguimos marcar. Ai, Prazerzão. obrigado. E estamos aqui também com Denise Biangolino. Isso É muito aí. italiana essa menina. Biangolino. Nossa ginecologista obstetra, mastologista também, Uhum. que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como que é tratar essas mulheres grávidas, essas futuras mamães. E Denise está grávida, tá? Pra falar pra você, ela está aí 20 semanas. Segunda agora. Segundo 20 filho. semanas, isso 20 aí. semanas, ainda não tem Uhum. nome. Ainda não tem nome, tá difícil. Tá uma treta aí pra conseguir achar o nome. Ah, você já sabe? Isso é menino? É homem, É um mas menino. o nome a gente ainda não Ainda conseguiu não tem. escolher. Vamos não. jogar na porrinha, vamos sortear, botar vários assim, puxar um. E também tive diabetes gestacional, como Você o tem. Iago falou, maravilhoso. é super frequente mesmo. É na sua outra gestação? Na outra, Ah, essa tá. por enquanto não, mas Ai, não vai ter. vamos ver. Já tá. Vai daqui a pouco vamos falar sobre tal do É. tempo certo pra gente fazer os Isso, o exames. diagnóstico. A minha segunda eu não tive. Ah, Eu tive na minha Só na primeira. legal, então. isso é raro. É. Né? Ah, É verdade, geralmente é mais na super raro, segunda. Né? É bem recorrente, né? É. Geralmente quando a gente tem na primeira, Tem na segunda tem na também. segunda. Ok. Ó, fiz uma bio de vocês. Graziela Schmidt, atriz, apresentadora, esposa do Paulo Leal, mãe da Constância e da Chloé. Começou como Paquita no Planeta Xuxa. Fez Sandy Júnior, Malhação. Eterna Vivi, gente. Eterna Vivi. É o nosso crush da época de quando a gente tinha 12 anos, na quinta série. A Vivi tá lá, Patricinha, nosso crush. Meu Deus, estou aqui com ela. Apresentou a TV Globinho. Verdade. Fez Sob Nova Direção. A especial por toda a minha vida foi a Mina. É verdade. Viu só? Fez uma participação na Favorita. Aí foi protagonista de uma novela portuguesa. Foi, de Belmonte. Belmonte, Pela Portugal. emissora TVI. TVI. Cara, isso é muito maneiro. É, Você foi protagonizar incrível. uma novela em Portugal, Ai, foi não falando a língua. foi um grande presente, né? Gente, esse trabalho. eu quero perguntar mas mais depois sobre eu isso. posso entrar mais fundo depois nisso, mas foi incrível. Aí na Record fez Rico e Lázaro, Sim, Lia, e agora sim. está no ar, na Superprodução Reis. Yes. Na 8ª temporada? É a 8ª que tá? 7ª temporada. 7ª. Uhum. E você fez a 6ª e a 7ª? Foi uma 6ª coisa e 7ª, isso. Bom, Denise. Denise é médica, mãe da Carolina e do pequeno... Interrogação. Sem nome. É o bebê borboleta, que foi o nome que a Carolina escolheu. Ai, que fofo! Ela chama de borboleta? Chama. Que fofo. Oh. É ginecologista obstetra, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, formada pelo INCA, é sócia fundadora do Espaço Soma, Isso. né? Em Ipanema e no Largo do Machado. Cara, isso é muito legal também, que é um espaço também, tipo o nosso da Nutrindo, né? Que agrega, que bota vários profissionais juntos. E tal. Isso é muito bom, né? Pro paciente, porque não precisa jogar o paciente. Vai procurar um nutricionista, vai procurar agora um endócrino, uma ginecologia. Não, tá tudo ali. Só vai. Muito bom. E já né? trabalhei na Nutrindo também, muitos Já anos, foi né? nossa parceira. Até abrir minha clínica. A gente quase se encontrou lá, né? Quando eu entrei, você ficou um Isso. tempinho, depois a gente saiu. Exatamente. Gente, a gente sempre começa com uma pergunta sobre saúde. Meu Enem, tá? Certo. Quem é o ministro da saúde? Mentira, não é isso não. Se vocês pudessem... O que vocês acham que tá fazendo... Que tá deixando as pessoas doentes hoje em dia? O que mais causa doença nas pessoas? Não doença em si, mas deixando as pessoas doentes no mundo que a gente vive hoje. O uso excessivo da tecnologia. Tu acha? Acho que os telefones estão deixando as pessoas muito doentes. Bitoladas ali, né? Na tela. Muito tempo olhando para a tela. Eu acho que isso tem causado, assim, uma ansiedade muito grande. Acho que isso está fazendo com que as pessoas também não durmam bem.
E a gente precisa dormir bem, comer bem, fazer atividade física, né? Tem algumas coisas que são muito importantes, né? Para que a gente esteja bem estruturado, enfim, saudável. Com certeza. E com certeza, e o sono influencia muito, né, doutora? Com certeza. E eu acho que o uso excessivo da tecnologia, ele tá levando a uma falta de sono, sabe? Então, assim, É um ciclo É um vicioso do ciclo mal vicioso. que fica ali rodando. E fora que também tem uma outra coisa, eu acho que assim, que eu não sou contra a tecnologia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu Mas acho o que a equilíbrio, tecnologia é algo incrível. Mas ela pode, como tudo, ela pode ser usada se ela for usada excessivamente, ela pode ser bem tóxica. Sim. E a gente tem que ter sabedoria ao usar a tecnologia, né? Usar ela a nosso favor, porque ela facilita pra caramba a nossa vida. Mas se a gente usa excessivamente, eu acho que pode causar ansiedade e também muita comparação. Caraca. E a comparação, ela te leva para um lugar terrível, porque ela pode, se você entrar nessa da comparação, ela pode acabar com a tua autoestima, né? É verdade. E não é sobre isso, né? Nós somos verdade. todos diferentes, essa diversidade, ela é incrível, ela é maravilhosa. E trabalhar com ela, viver com a diferença entre nós, é que faz com que a vida seja tão rica. A gente não precisa ser igual, mas parece que, assim, o outro tem mais, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Peraí, calma. Então, acho que, assim, gerenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções, enquanto nós estamos acessando as redes sociais. Tomar cuidado com o que posta. Com o que posta, claro, mas, assim, acho que gerenciar mesmo, sabe? Sim. Pensamentos e emoções. Porque os pensamentos, eles vêm. Mas o que você faz com eles, né? Muito bom. Então, acho que é um pouco... Não sei. Muito bom. Gostei. E o que a gente consome também na internet, né? Escolher o conteúdo que você vai consumir, né? Porque é informação que você não sabe se é de qualidade, se não é, e tá lá disponível para todo mundo, né? Hoje em dia a gente entra no YouTube, você consegue ver Tudo. coisas absurdas. Você aprende a fazer um parto Uma cesárea pelo YouTube. Exatamente. Meu Deus. O acesso à informação também tá tão disponível que eu acho que limita muito aquilo que é de qualidade, né? Sim. E fica difícil para quem está consumindo saber se é uma informação de qualidade ou não. E Qualquer um pode botar qualquer coisa, o que quiser, Exatamente. e falar que aquilo é verdade. E as pessoas estão vivendo realmente muito atrás das telas, né? Saindo menos de casa, fazendo menos exercício, consumindo tudo que está ali, desde produtos até suplementos e remédios, enfim, né? Fórmulas mágicas, tudo isso É verdade. contribui muito A negativamente. gente tem que olhar, aproveitar, né? Usar ao nosso favor, mas também ter sempre aquele... Peraí, é isso mesmo. Vamos lá, vamos procurar em outro lugar, vamos perguntar para alguém, uma fonte boa. É muito importante isso. Gente, e a diabetes gestacional, que é o tema de hoje? Grazi teve na primeira gestação. Sim. Você também teve na primeira gestação. E eu queria saber um pouco mais sobre o que é essa diabetes gestacional, porque tem muitas pessoas, no Brasil é muito comum, 16 a 18% das gestantes acabam desenvolvendo, e às vezes não tinham, né, o diabetes. Isso. Eu acabo pegando, como endócrino também, acabo pegando muito isso. Mas eu queria saber de você, o que é a diabetes? Explica pra gente. Então, diabetes gestacional é bem diferente de diabetes, né? Normal, Inclusive, sim. Os critérios são muito diferentes, né? Há mais ou menos uns 10 anos, a gente teve uma mudança nos critérios diagnósticos para diabetes gestacional. Então, antigamente era bem mais raro a gente ver, né? Porque a gente precisava ter 2 glicemias de jejum alteradas no primeiro trimestre. Era subdiagnosticado, então. E quando era feito o TOTG, né, que é o teste oral de tolerância à glicose que a gente faz no segundo trimestre, um pouquinho mais para frente, os valores também eram diferentes para fazer diagnóstico e, além disso, precisava de 2 valores alterados. E aí, do nada, teve um congresso internacional que mudou essas diretrizes todas. Então, foi quando? Deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Eu era residente na época. E aí, na época, a gente começou a ter uma epidemia mesmo de diabetes gestacional. Que agora abriu o sarrafo, né? Aumentou o sarrafo, a galera começou a passar mais ali embaixo. Exatamente, os critérios ficaram bem específicos, né? Então, basta, na verdade, para a gente ter diabetes gestacional, a gente ter uma glicemia de jejum igual ou acima de 92 no primeiro trimestre. Uma só. Então, você vê, para fazer o diagnóstico de diabetes, né, fora da gestação, é uma glicemia de 126, né? Muito diferente o valor. Sim. Então,
Pode parecer estranho, né? Por que optou-se por fazer tanto diagnóstico, mas, na verdade, isso tudo é pensando em termos de prevenção das complicações de hiperglicemia durante a Legal. gravidez, né? Vamos tratar mais gente que menos Isso. gente vai se complicar depois. Exatamente. E quando a gente Legal. pensa em tratamento, raramente a gente pensa em tratamento com medicação, né? O tratamento de diabetes gestacional, ele é basicamente pautado em dieta controlada, né? Você ficar mais atento àquilo que você está consumindo, você praticar atividade física, né? E monitorar os níveis de glicose. E a parcela de pacientes que vai precisar de uso de medicação é muito pequena, na verdade. Então, esse super diagnóstico que a gente está tendo não é que tenha vindo para o mal, né? Para a gente ter uma Sim. geração doente, quanta gente com diabetes. Na verdade, é para a gente prevenir as complicações, né? Legal, legal. Grazi, como foi seu diagnóstico? Ai. Tem muitos aspectos dessa resposta. Foi em que momento? Foi no primeiro trimestre? Ou Foi, foi mais pra não, frente? foi mais pra frente. Mas pro E segundo foi um ali. susto. Final de segundo. Uhum. Foi O um teste oral, né? susto, menina, tão grande. Que você não tinha nada pra ser diabética. Não tinha Não nenhum. tinha, e assim, eu tava vindo super bem na gestação. Eu tava, assim, os 4 primeiros meses de gestação, tipo, tinha engordado 2 quilos. Então, eu tava super saudável. Uhum. De repente, a minha gestação da Constance degringolou. Eu não sei nem explicar, gente, mas foram Degringolou, assim, mas de um jeito, foram assim, uns 10 quilos em um mês, Caramba. uma coisa. É. Diabetes. Resistência insulínica, né? E aí eu me assustei muito com aquilo, porque eu fiquei muito inchada. Muito inchada. E não apareceu no meu teste daquele. Charlotte. Do negocinho ruim que a gente. Do TOTG, teste de intolerância à glicose. Não apareceu. Eu fiquei no limite. Não. Eu fiquei. Em jejum eu tava no limite, mas ainda tava dentro. Sabe onde que apareceu? Apareceu. 2 horas depois. Não, no ultrassom, que o meu líquido amniótico. Pouco. Eu tava com Tava muito acaba levando. líquido. Tava assim, gente, eu estava com 20, eu cheguei a 26. Uhum. Que é, assim... já é considerado uma complicação, na verdade, né? De diabetes. Do diabetes. Eu cheguei... E não apareceu no eu, exame. Olha que loucura. eu cheguei a esse ponto na diabetes. Agora eu não tô lembrando se foi o início dela, eu acho que foi o final isso, na verdade. Foi quando ela tava quase nascendo. O início foi um pouco, sei lá, 22, 23... E aí, Constance estava enorme. Jesus. Muito. Era um bebê percentil já. de crescimento 90. Os médicos apavorados. E foi normal. Nasceu normal. Mas você não tem noção da dieta que eu entrei? Eita. Aí eu entrei numa dieta rigorosíssima, né? Porque a médica me explicou, assim, que né, ela tinha, inclusive, risco de morte. Porque diabetes gestacional tem esse risco. Sim. Né? E Óbito tinha um risco para mim, tinha um risco para ela, enfim, vários riscos, né, na verdade. Aí, gente, foi tão difícil. Chorei tanto. Mas depois arregacei as mangas e entrei na dieta. Eu lembro desse dia, assim, quando saiu o diagnóstico, meu pai e minha mãe estavam voltando pro Rio, que eu moro em São Paulo, eles estavam voltando pro Rio, meu pai... Olha, eu vou até me emocionar falando disso. A gente fala essas histórias de família, né? É verdade. Enfim. Deixa eu seguir. Pode emocionar, pode emocionar. Não, eu sou chorona. Ai, meu Deus. Ele voltou, ele tava entrando no avião, voltou, porque meu pai é o cara saudável, o cara da dieta, da cozinha saudável, e ele sabia que eu tava muito pesada. Assim, tava com o pé inchado, perna inchada, diabetes gestacional, né? E ele falou, não, filha, você não tá podendo fazer tanta coisa, então eu vou voltar pra te ajudar na cozinha. Ai, que fofo. Ai, que maneiro. E minha mãe não podia, porque ela tinha que trabalhar. Minha mãe ficou com o coração partido, que minha mãe é daquelas mãezonas, assim, que queria ficar também, não pôde ficar. Meu pai voltou, ficou pra cozinhar pra mim. Você acredita um negócio desse? Ai, que maneiro. E eu entrei naquela dieta, assim, enfim. Comidinha de papai. Foi pro mercado. Comidinha de papai, olha só. A gente foi pro mercado junto e fez toda a dieta certinha. Cada refeição minha, eu furava o dedinho, via minha glicose, estava boa, mas logo na primeira refeição eu já consegui baixar e nunca deu mais alta, nunca. Todas as minhas refeições... Você vê como é que tem impacto, né? Só a gente
cuidar da alimentação já E foi vai- controlando esse Incrível. líquido amniótico, ele vai reduzindo depois? Pode reduzir. É, ele- Conforme vai eu controlando consegui. a glicemia, né? Ele Boa. pode reduzir, sim. E sabe em quanto tempo eu reduzi? Uma semana. De uma semana pra outra, eu consegui normalizar o líquido. Ele ainda Uhum. tava a 18, que é o Um limite, pouquinho né? alto, sim. Mas já não era mais o 22, 23. Uhum. E aí, com o tempo, o que que aconteceu? Eu tinha engordado, então, até esse ponto, já tinha engordado 16 quilos na gestação. Eu tava com 6, 7 meses. Uhum. Gente, eu fui até o final da gestação da Constância, Com o mesmo peso. 16 quilos a Uhum. mais. Eu não engordei mais uma grama. Caramba! Só que a Constância crescia e engordava dentro de mim E você não. e eu nada, É. por conta da dieta. Então, assim, que coisa mais linda que é uma alimentação saudável, né? Olha que loucura. Eu acho eu- impressionante. Eu, às vezes, falo com as minhas pacientes, né? Porque é difícil a gente dar o diagnóstico, principalmente quando tá no início, né, da gravidez. Vem uma glicemia de jejum alterada e a paciente, às vezes, é igual, né? Ela falou, a Grazi falou, não tenho nada, nunca tive nenhum fator de risco e agora você tá me dizendo que eu tenho diabetes, né? Elas ficam até meio descrentes, assim, quando a gente fala. Quais são os fatores de risco? Fator de risco é basicamente, né? Sobrepeso, ter história familiar, você De ter diabetes. diabetes tipo 2, né? Idade materna avançada também é um fator de risco, então provavelmente foi o meu, E, né? Porque eu engravidei precoce com também, né? 40, precoce Adolescente e mais tardio. O meu Isso. também. Eu tinha 37, 38 da Constância. Aí- Pra gente, provavelmente foi o único fator de risco, né? Uhum. Talvez uma história familiar de diabetes também, Sim. né? Não sei se você Fertilização tem, a gente tem não. também? Fertilização Tava tem lendo, alguns estudos que estão tava lendo uns relacionando. estudos que relacionam tanto fertilização com in vitro pré-eclâmpsia com quanto com diabetes gestacional. Mas tem um fator de confundimento também que muita gente que faz fertilização também tem idade mais avançada, né? Então fica sim. difícil da gente diferenciar. Olha, né? interessante esse ponto. Mas aí, então, o que eu costumo falar assim para elas, da minha experiência pessoal, é que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de aceitar o diagnóstico, né? Principalmente quando a gente não tem nenhum fator de risco, é uma surpresa assim pra gente, mas pode ser uma coisa muito positiva na gravidez, sabe? Se a gente, desde o início, né? Principalmente quem faz o diagnóstico no primeiro trimestre, começa a se atentar àquilo que a gente está comendo, começa a monitorar o efeito daquilo no nosso organismo, porque quem tem diabetes gestacional tem que monitorar a glicemia antes e depois de cada refeição, 3 vezes por dia. Então, são 6 E você furadinhas tem no ali no dedo. dedo sabendo como que foi sua refeição. E aí? Exatamente. Foi Então, boa, não foi? você sabe exatamente o foto. efeito daquilo que você Sim. está comendo, né? Sim. E aí, o impacto disso a longo prazo, né? Tanto com a alimentação, quanto com, né, você, às vezes, se exercitar mais, ficar mais atento a praticar atividade física e tudo. No final da sua gestação, você pode olhar para trás, como foi na minha primeira gravidez, por exemplo, e falar, poxa, que bom que eu tive diabetes gestacional, que bom que eu tive diagnóstico, porque acabou que eu tive uma gestação super saudável. E você consegue levar isso pra tua vida depois. Você aproveita esse exatamente. ensinamento. Nem sempre, né? Mas se for, né, teoricamente, ajuda a galera você aí, né? poderia levar Poderia. isso pra Mas sua você chega vida. no final da gestação desesperada, porque você quer muito um chocolatinho, sabe? E não rola nada. E aí eu tô até um pouquinho preocupada, porque nessa gravidez eu ainda não fui diagnosticada, né? Mas isso é legal também, você tá com 20 semanas. Geralmente o diagnóstico vem ali entre a 24ª e a 28ª. Só que na primeira gravidez eu já fui diagnosticada no primeiro trimestre. Então eu já comecei com essa monitorização toda desde o início. Sim. E aí o saldo no final foi muito positivo. Eu ganhei 7 quilos na gravidez. Legal. Assim, Meu Deus, que maravilha. me cuidei a beça. Só que agora, como eu ainda não tive o diagnóstico, Tu tá eu um ainda pouco não mais de boa. Eu tô um pouquinho mais relaxa, aham. entendeu? Ainda mais com uma criança pequena também em casa. Legal. Mas você nem parece que tá grávida. Ela entrou, eu que falei tô pra ela. com 20 semanas, né? Mas a mas- barriga cresce muito mais rápido na segunda, né? Ah, Impressionante. Nossa, muito, muito. É legal a gente Mesmo. falar do que é o diabetes, porque a gente fica falando assim, muita gente que tá ouvindo às vezes não entende muito. O que é o diabetes? A gente precisa da insulina para fazer a glicose entrar na célula. Conforme a gestante tá ali com o bebê, o corpo da gestante vai essa fisiologia dar preferência pro bebê. Uhum. E aí ela cria uma resistência à insulina. Ou seja, o pâncreas precisa produzir mais insulina para conseguir fazer a gestante fazer com que a glicose entre na célula e dê energia para ela.
Então, esse é um problema para a pessoa visualizar melhor e tal, o que a gente tá falando do diabetes. E, na verdade, os bebês, eles recebem até mais glicose do que a gente tem Aham, circulante no na nossa corrente sanguínea, né? Tem uma bombazinha de glicose que fica jogando glicose para dentro do Porque útero, né? a glicose e a insulina são hormônios a insulina é um hormônio anabolizante, que faz ele crescer. Por isso que os bebês ficam Ficam gigantes. macrossômicos, né? Que são bebês grandinhos. Que eles E ficam como pegando envolve o pâncreas, que você estava falando, eu tive pancreatite aguda. na gestação? Não, antes. tá. Pode ter tido Caraca. relação também, né? 2013 É, eu pode tive. ter tido Ah, relação. pode ter tido relação? É. Ah, eu não sabia Já tinha um disso. pâncreas ali meio falhadinho. Olha essa e tal. informação pra minha mãe, Olha. você imagina. Minha mãe ficou, meu Deus, você teve pancreatite aguda agora, diabetes gestacional, como é que vai ser isso? Falei, calma, mãe. Coisa de cada Vai dar vez. certo. Vamos lidar com isso com calma. Maravilhoso. É. Eu preparei uma dinâmica pra gente sobre gestação. Vai falar um pouco sobre diabetes também, que é dicas da vó Alzira. Vó Alzira é uma avó que todo mundo tem, que fala coisas pra gente que a gente vai saber se é verdade ou se é fake. Ai, meu Se a Deus. vó Alzira realmente tá falando uma coisa verdadeira, Aham. ou se não a vó Alzira tá doida e tá dando dica que, Então é que um não vale a teste. pena. É tipo um Uhum. teste. Vamos ver aí o que a vó Alzira disse. Tá. Grávida não pode fazer ginástica. É verdade isso ou é mentira? Vou deixar a Grazi responder. Ah, é mentira. É mentira. É mentira. Grávida deve, né, de preferência, fazer, inclusive durante a gravidez E toda, principalmente né? também numa diabetes gestacional, né? É. Ninguém tá falando pra ela sair correndo, levantar a barra de Isso. crossfit, não é isso. Mas ter Não, exercício. até pode sair correndo, Mas pode se ela levantar. já faz também, não tem uma coisa dessa? Se É, ela já é acostumada, se o isso, corpo dela já tá exatamente. acostumado a fazer O atividade ideal é física, ela não consegue. começar uma atividade nova, principalmente de alto Isso. impacto ou com muita carga, se você Eu vejo ainda não tá grávidas no habituada, crossfit né? muito maneiro. Tipo, a barriguinha e elas pegando a barra assim. Confesso que fico desesperada. O bebê Confesso, meu cai marido ali. é crossfiteiro, entendeu? Então ele assiste muitos vídeos de crossfit. Quando eu vejo uma grávida fazendo crossfit, eu fico, meu Deus! Mas assim, ela Vai tá escorregar. preparada, eu Os sei que ela têm tá que ser preparada. adaptados, né? É. Nem todos podem ser feitos, para não ter sobrecarga no Principalmente os assoalho impactos. pélvico e tudo, mas dá para fazer, é uma prática saudável. Então continue né? fazendo. E tem aquela lenda também, né, de que tem que esperar o primeiro trimestre acabar para voltar a Pra fazer fixar, atividade física. pro bebê É uma fixar. lenda? É. Isso é uma lenda? É uma lenda. Ah, é Na uma verdade, lenda. se a gente fizer isso, a gente vai passar um terço da gravidez sem se exercitar. Né? 3 meses fazendo nada. E aí, Sim. depois, para você voltar, a gente sempre sabe, né? Quando para um pouquinho a atividade física, pra gente voltar é sempre meio doloroso, né? Ainda mais grávida, Aí né? você para. No fim do primeiro trimestre, né? Quando É. começa a ficar mais pesado e tudo. Você voltar a fazer atividade física, Ah. acaba não voltando, né? E assim, Então, elástico resolve, uma caminhada resolve, Isso. puxar elástico. Parece uma bobeira, mas não é. Isso já ajuda muito, principalmente na diabetes gestacional. Que, além da alimentação, que é primordial, o exercício físico também é muito importante. Uma coisa que a gente não falou é do tratamento. O primeiro ponto, mudar estilo de vida, alimentação e exercício, se puder e tal. E aí, se não resolveu, precisa entrar com medicação. Só insulina, tem algum hipoglicemia antioral que a gente consegue fazer? depende muito de endócrino para endócrino, Tá. né? Tem alguns hipoglicemiantes orais que já são usados, mas depende muito da preferência mesmo. de cada Metformina a indústria. gente não usa muito. Tem alguns endócrinos que já usam, mas assim, o controle fino ali da glicemia é mais difícil, né? Então a insulina realmente A insulina é a acaba preferência. sendo porque você consegue dosar ali melhor. Isso, você consegue ajustar muito melhor, né, os valores de glicemia. E esse ajuste na gravidez, ele é muito fino, né? Idealmente, a gente deveria ter uma faixa ali de normalidade que é pequena, né? Difícil da gente controlar. É verdade. Então, a insulina acaba sendo mais fácil. Acho que até você vai poder falar isso melhor Não, do a que gente eu. acaba mas- colocando mais insulina. Na minha prática, assim, metformina não passo muito. Não é da minha escola passar metformina, não. É mais insulina mesmo justamente pra isso, pra gente conseguir comeu, não sei o que, fez tanto, toma aqui, diminuiu. Que aí a gente tem mais a base, não faz uma hipoglicemia também na grávida, já pensou? Vai fazer uma hipoglicemia. Eu super fiz perigoso. uso de medicamento, agora eu não lembro qual. Mas foi Mas era comprimidinho ou era injeção? comprimido em... Comprimidinho. Então então deve ter sido feito metformina, uma né? metformina. Eu tenho alguns pacientes E- que os endócrinos acompanham com metformina, mas são bem isoladas, assim. Talvez, eu geralmente fico pensando se a quando metformina talvez não o é tipo um controle- placebo nesse momento. Posso estar falando endócrino, talvez tá quando ouvindo. precise de um controle mais Porque às vezes assim, ela fino, mudou o assim, estilo né? de vida inteiro. Uhum. Sabe? Ela mudou toda a alimentação, ela entrou com uma atividade física. E aí bota uma metformina, porque ela vai começar a fazer efeito, não vai fazer, vai demorar pra ela fazer efeito. Ela não vai fazer Uhum. efeito agora. Sei lá, joguei aqui, vamos ver.
Não sei. Eu não sei, gente. Essa parte vocês Joguei que aí entendem, pra galera, mas pra o me povo deu cancelarem certo. no YouTube. Vou me cancelar agora. Funcionou, né? O povo Mas deu certo. funcionou, É, minha exatamente. médica foi bem Funcionou. rígida, ela foi maravilhosa. Imagina, eu Funcionou. recebia mensagem, vocês recebem tantas mensagens, né? Meu Deus. Gente, uma coisa legal pra falar. Ela quase não Eram veio hoje, porque ela tá com uma muitas grávida, mensagens. quase parindo. O celular dela tá ali Tô com do o lado. telefone aqui do lado. Que se eu ligar e falar, corre pra cá, que ela... Eu E ela tem avisei que o Iago correr, ontem, né? olha, tá tudo certo, minha mãe vai ficar com a minha filha e tudo, mas Mas- assim, eu tô com uma gestante É. que tá quase lá. Mas a minha grávida. É. Próxima. O que a Valzira disse? Não pode fazer sexo, essa criança não, essa criança vai cair. É verdade ou é mentira? Como Sexo assim na vai cair, gestação. gente? Frases que eu já ouvi, tá? De Jura? vozinha. O sexo na gestação. Não, É permitido? Salvo algumas exceções, né? Ameaça de parto prematuro, ou uma bolsa que tenha rompido precocemente, né? Mas Aham. tirando algumas exceções, Não né? tem problema Não tem nenhum. nenhuma restrição, desde que a mulher esteja confortável, né? Lógico. Às vezes tem que ajustar um pouquinho a posição, né? Por conta da Lógico. barriga e tudo. E tem também, quando vai mais se aproximando da data do parto, o sexo ali induz o parto. Tem uma teoria de que pode ajudar a induzir por conta da presença de prostaglandinas no sêmen. Então, é considerado um método natural de indução, né? A gente não chega assim a prescrever, a gente orienta, né? Que caso a mulher queira, o casal Sexo, queira, né? Segunda coisa. Até porque, às vezes, no fim da gestação, a mulher também não tá tão confortável e não quer Exatamente. ter relação Ah, também, né? é. Então, fica aquela pressão também sempre em cima da mulher, né? Mas caso ela queira, o casal queira, é uma opção de método natural de indução. Mas é permitido o sexo durante a gravidez. permitido, Não vai, com não certeza. vai ter problema pro feto, pra mulher, nada. Não. Se tiver de boa, se todo mundo estiver bem aí, beleza. Vamos pro próximo. A lua vai mudar amanhã. Esse menino vai nascer, hein? Olha, essa eu acredito, hein? Não é? É. Muitos ginecologistas viram assim, estudos e números que quando a lua muda, os bebês nascem. É Assim, mesmo. eu penso que se a Lua tem influência sobre as marés, né? Assim, como que não vai ter influência sobre uma gestação, né? Uma bolsa muito menor de líquido ali, né? Eu acho Sim. que tem, mas assim, a gente não tem comprovação científica, não. Não tem. Tem só observações da maternidade. Isso. Mas não parece um fake absurdo? Você olha assim, não, mas parece eu um já grande ouvi fake. falar. Parece. Parece que a mas- Valzira tava doidona ali, mas não, ela tá certa. Essa semana teve, né? Uma super lua cheia e eu tava vendo todos os meus colegas obstetras postando O grupo que bombando. todo bebês estavam mundo nascendo. nasceu e tudo. Não aconteceu com as minhas pacientes. Legal. Os bebês estão todos preguiçosinhos, mas acontece direto. Maneiro. Vamos pra próxima. Uma cervejinha não vai matar, não. Pode beber? Na gravidez? É. Isso. Não, na verdade, não. A não ser que seja zero, né? Cerveja zero álcool. O problema é o né? álcool. O problema é o álcool. O grande problema é que provavelmente existe uma dose segura de álcool na gravidez. O grande problema é que a gente não sabe dizer qual é essa dose, né? E a gente não tem como fazer estudo científico que seja liberado por um comitê de ética, né? Expondo uma grávida a uma dose X, Ninguém vai outra uma fazer isso. dose Y, para ver quais bebês que vão Sim. nascer com síndrome alcoólica fetal e quais que não Que vão, esse é o né? grande perigo É uma síndrome... uma síndrome que tem, né, várias influências ali no desenvolvimento com cognitivo e certeza. até orofacial dos bebês. Então, a gente não libera, na verdade, nada, né? Tem aqueles obstetras, às vezes, Eu vejo mais muito antigos, com libera uma vinhozinho, às taça de vezes. vinho por semana. Mas, assim, isso é pautado, basicamente, em experiência pessoal daquele obstetra. A gente não tem segurança científica, assim, sabe? Boa. Para liberar nenhuma dose. Vamos pra próxima. Sua barriga tá muito pontuda. É menino. Tu teve isso? As minhas eram muito redondas Então, e eu aí, ó, tive foi duas tudo meninas. menina. Será? Então esse negócio tá... Não sei. Mas você já ouviu Já, de alguém muito. falar isso? O pessoal olha pra tua barriga e fala... Sempre diziam que era menina, porque é muito redonda, né? As Aí. minhas barrigas. É verdade ou Não é sei. mentira? Olha, eu não sei também. Ah, Eu acho que eu não dei uma tem influência, pesquisada. não. Pela Ai, pesquisa ai. que eu fiz, não tem influência. Não tem como dizer. Mas tem uma lenda que a pessoa olha a barriga e vê se a pontuda é menino, se é mais É. redonda é menina. Dizem Porque não muito, sei. né? Não tem comprovação É científica. coisa de vó mesmo. Mas é coisa de Valzira. É a vózira. Vamos pra próxima. Mãe que amamenta não pode engravidar. Olha lá, hein?
Esse daí é um E aí? mito bem frequente, né? Assim, na verdade, demorou um tempo para a gente desmistificar isso. O grande medo dos obstetras era o risco de abortamento ou de parto prematuro, porque quando a gente está amamentando, a gente libera um hormônio que se chama ocitocina, né? Que é um hormônio que faz com que a gente libere o leite, né? E esse é o mesmo hormônio que desencadeia o trabalho de parto também. Então, acreditava-se que a gente Provoca poderia contração fazer uterina ali. contração uterina e a gente ou ter um abortamento ou um parto prematuro. Só que a grande questão é que isso não acontece e descobriu-se por quê? Porque a gente não tem uma quantidade considerável de receptores ainda de ocitocina no útero antes que da legal. hora que os bebês estejam prontos para nascer. Então, eu mesma tô grávida e amamento e Você não também, né, Grazi? contraindico nenhum. Você chegou Amamento, mas não tô grávida, Não, Iago. não, mas calhou antes, quando você teve a Constância, tava amamentando ela, ficou grávida da Chloé. Não juntou tava aí, amamentando calhou? a Constância quando eu Não? engravidei da Claire. Não, tinha acabado de parar. Eu parei com 1 ano e 2, engravidei com 1 ano e 6. Porque você teve alguma coisa do leite, você teve uma dificuldade de amamentação aí, não teve? Eu só, assim, bem no início, eu tive empedramento do leite. Ah, tá. Constância nasceu, quando o leite desceu, ele veio com Nos tudo. primeiros dias. Assim, né? No 5º dia, Ah, foi aí no eu precisei começo. de uma profissional para me ajudar a desempedrar o leite Uhum. e começar a amamentar. Gente, que dor. Às vezes, quando tem a pojadura, né, que é a descida do leite, o leite desce com tudo, assim. E aí eu senti uma dor absurda para ela conseguir desempedrar. Olha, foi uma sessão de tortura, sinceramente. A minha mãe não aguentava ver, não. Você. Ela saiu da sala Jesus. com a Constância no colo, foi embora, enquanto a menina desempedrava. Tô falando sério. Caramba. Imagina. Você teve essa coisa de pensar na amamentação, como aquela coisa romântica e tudo mais. Você romantizou a amamentação e quando chegou a tua hora, tu pegou lá e pensou isso Eu acho que eu romantizei muito a maternidade em si. em Tá. si. E aí a amamentação também. Mas assim, eu ainda gostei mais de amamentar do que eu imaginei que eu ia gostar. Eu amo amamentar. Eu ainda Legal. amamento a Chloé. Ai, que Eu tô legal. tirando ela agora, porque ela tá assim, tá demais. Ela quer passar as madrugadas Minha filha é assim também. mamando. Ela quer passar a madrugada mamando. Aí o que acontece? Não durmo, só que eu preciso dormir, né, pessoal? Então, Obrigado, sua Não é pessoa. mole, não. então, né, eu sou uma pessoa, eu trabalho, cuido de uma outra criança também. Como que vocês fazem? Agora essa pergunta é para as duas. Como que vocês, mulheres, trabalham, têm filhos, têm maridos? Como que vocês lidam com isso? Essa pergunta bem... A gente não Inventei lida, essa não. pergunta agora. Ninguém fez essa pergunta nunca. Como que vocês dão conta? Como A vocês gente dão não conta? dá conta. A gente vai dando conta. Eu acho que tem uma graça divina especial para mães. Porque você fala assim, meu Deus, eu dormi 3 horas essa noite e tô conseguindo fazer tudo que eu preciso fazer, sabe? Meu marido olha pra mim e fala, não é possível. Você consegue? Você tem uma agendinha, assim, que você planeja o seu dia e você Agendinha realiza... na minha cabeça, Na tua nunca tive cabeça, no papel. na tua cabeça. Mas tu cumpre essa agenda. Eu cumpro, eu abro as minhas concessões, com certeza, né? Se a noite for muito difícil, mas se eu tenho compromissos marcados, eu cumpro todos os compromissos marcados, sou bem Caxias, assim. Tá. Mas eu acho que é um pouco esse lance, eu acho que, de verdade, eu acho que tem uma graça divina para mães, onde, sabe, tem algo... É uma força ali que a gente descobre, não né, sabe nem que era capaz. Porque um problema Que vem das de duas Deus, que é era a hora da sobrenatural. gravação, se a Bebá vai poder ficar, quem depois vai ficar, a hora que vai chegar, que é um problema que a gente fez um programa de pais. Os pais não tiveram esse problema. Não Quando a gente tiveram, marcou- né? Por que Mas será, é porque as né? mães estavam lá. Quando a gente marcou, os pais não tiveram nenhum problema em relação a isso. Eu marquei com vocês pra gente falar disso, e as duas tiveram esse problema. Olha só que loucura. Porque a responsabilidade acaba caindo na imensa maioria das vezes, né? Sobre a mulher. Infelizmente, na nossa sociedade ainda isso não é muito cultural, né? Mas aos pouquinhos está mudando. Mas tem também o papel da mulher ali, né? Que acaba que não tem jeito, gente. É a mulher e é o homem. Com E bebê pequeno, não que tem muito jeito. demanda a mãe, realmente. tem coisa que é o pai. Sim. É uma coisa que eu falei isso no programa dos pais. Eu falei assim, cara, eu tenho um medinho do bebê gostar, do meu filho gostar mais da Laís, e eu ficar como pai, ficar de coadjuvante. Mas aí a gente conversando, eles falaram, não, você vai entrar como... Você vai assumir teu papel ali, você vai ter o seu papel naquele lugar. E é um papel que só você pode fazer. Que é um papel que só é... Né? E falam muito que tem fases, né, das crianças. As crianças têm fases muito apegadas com a mãe, fases muito apegadas com o pai. Vai mudando, né?
É doideira. Mas, assim, a mãe é a única que é capaz de amamentar, né? Mas o pai pode fazer todo o resto, né? Se for um pai que queira chegar junto, né? E criar, né, o filho junto com a mulher e tudo, dá pra fazer todo o resto, gente. O pai só não amamenta, Com né? certeza. Quando a Constância nasceu, nossa, o Paulo me ajudou demais. Me ajuda, né? Sim, a gente cria Como junto. que é? Vocês moram... Você tá aqui no Rio, gravando Reis há quanto tempo? Sim, tô desde janeiro. Tá. Mas fui algumas vezes para São Paulo. Ele vem toda semana. Então, E as crianças ficam aqui com você ficam aqui full time? comigo. A gente optou por ficar na casa dos meus pais, pra tá. gente, né, pra não ser uma mudança pra Sim, elas. sim. Estamos mudando pro Rio de Janeiro e depois vamos voltar pra São Paulo. Não, então a gente Uhum. foi pra casa dos avós, né? E vão passar essa temporada lá, então elas têm a escolinha, elas têm toda a rotininha Ela tá delas. fazendo escola aqui? Tem escolinha aqui. Que legal. E aí, então, ela tem toda a rotininha delas, criei a rotininha pra elas. E aí, o Paulo vem toda quarta, quinta-feira ele vem, fica até sábado. Então, ele trabalha domingo, segunda, terça em São Paulo. igual Ou lá em em casa, quarta, então, igual, né? Eu ouvi é. você falando, falei, gente, a gente tá igual, só muda um pouco os dias. Diabetes gestacional, vamos sair daqui mais que amigas friends. Vamos se seguindo no Porque lá em Instagram. casa também é assim, o pai também trabalha fora do Rio e fica 3, 4 dias por semana fora. Que loucura, gente. Mas e aí, só pra completar, porque o Paulo, quando, assim, ele é aquele pai que troca fralda, sabe? Que é pai, gente. Que dá- porque Que participa, né? Que participa. não é pai que participa, ele é pai que tá, é pai. pai, fez É também, pai. gente, é pai. Claro que tem vezes que ele tá, gente, que ele tá trabalhando muito. Se eu tô numa fase que eu não tô trabalhando, é óbvio que eu vou estar mais com as Lógico, crianças. E não tem nenhuma questão nisso, entende? A gente não tá brigando pra ver quem fica. É parceria, Mas- né? Nós somos uma família. Sim. A gente tá construindo juntos algo, né? Que é a nossa família. Então, E um tá aprendendo com o outro, né? Eu fico com essa curiosidade também. Cara, como que vai ser a Laís mãe, cara? Como é que ela vai ser? Como é que eu vou ser pai? Cara, porque é um outro personagem que você fica pensando e falando, caramba. quando nasce esse uma dia nova chegar- mulher, com certeza. Nasce, E só tem nasce como um saber na noviado hora. também. Vai ser O quando quê? Deus Só mandar. tem como saber na hora Na hora. mesmo, Na hora. né? A gente É. não consegue É. dimensionar. Mudando um com pouco de certeza. assunto, Grazi, como foi pra você fazer a Vivi? A eterna Vivi de Malhação, de 2004. Ai, Como foi fazer essa personagem tão emblemática? Com certeza, passam na rua te chamam de Vivi. me chamam. É muito engraçado isso, porque, né, é uma personagem que foi lá 2004, 2005, mas realmente, assim, foi uma temporada que Você tava me que falando acabou foi, marcando muito foi a mesmo. de maior sucesso, assim, dos números. Pois do Ibope. não sou eu que tô falando, tá, gente? Tá lá no, Assim, Dados Globo. Os dados, enfim, o Ibope era muito alto mesmo, né? A gente chegou a dar, sei lá, 47, 48, que era um Ibope de novela das Novela 8, da época Eu assisti. que... Aí, Ai, cantava meu Deus. Vagabanda. Então, ela super patricinha, né? É. Ela vivia... Com o fichário na Gente, mão, toda rosa. eu andando. adorava fazer aquela personagem, sabe? É tão gostoso de fazer, porque ela era engraçada, então eu me Muito. divertia com ela. Sim. E eu acho que é ali que eu aprendi mesmo, foi o meu segundo personagem na televisão, né? E eu acho que é ali que eu aprendi o que é estar em cena jogando com o outro, trocando com Que o outro, maneiro. porque ela me possibilitava isso mesmo, né? As cenas, elas tinham um espaço pra essa brincadeira, pra o jogo de cena Você acontecer. improvisava muito? Podia improvisar? Podia um pouquinho, Botava um caquinho uma coisinha ou outra e tal, né? Tem uma hora que a gente pega o personagem pra gente, né? Assim, ele começa sendo do autor, mas daqui a pouco ele já é do ator. E o autor gosta disso, Sim. né? Porque a gente vai meio que assim, criando junto, né? Verdade. O que acaba Que é muito acontecendo que ao essa- longo do tempo. E como ela durou 2 anos, assim, você podia brincar muito com ela e você criou um arco enorme pra Grande, personagem. foram 2 temporadas, né? Que ela acabou ficando. E sim, foram Que legal. muitas transições. Alguma Então, história foi de uma bastidor personagem legal, assim, que você incrível, lembra, assim. que você queira falar, assim, sei lá, com um fulano que você queria contracenar, alguma coisa legal que aconteceu lá no meio. Não, eu acho assim que o que eu mais me divertia da personagem era justamente lidar com aquilo que era um desafio pra ela, sabe? Então, por exemplo, Vivi ter que ficar suja de lama. Ah, legal. Então eu achava mó barato ela achar aquilo muito nojento, né? Enquanto eu, Grazi, tô nem aí, Pra eu falo você, assim, né? gente, eu vou, né? Tu não Agora, era nada patricinha. eu sou muito eu gosto da aventura, Tá. sabe? Eu gostava muito de acampar quando era mais nova, eu gostava muito disso. Mas Vivi não, né? Então pra ela tudo era muito, né?
então, lidar com esses desafios pra personagem, pra mim, era muito divertido. Então, sempre quando vinha alguma coisa assim, eu achava o máximo. Que maneiro. Ela nunca tinha comido um churros, imagina. Então, né? Porque ela não sabia o que era Churros. um churros. Parar Comida de pobre, churros. Tipo, parar numa barraquinha e comer um churros. E aí ela se Que deliciando, maneiro. Doce de achando leite. aquele doce de leite, aquela comida Ai, super que gordurosa, mas maravilhosa, né? Eu Ai, adoro que churros. maneiro também. Então, essas coisas pra mim eram muito, muito divertidas, assim. E agora na série Reis, você tá vivendo. Como é que é o nome da personagem? Na Ava. Na Ava. Uhum. Uma mega produção. Lindo esse nome, né? Na Ava. É um nome Forte. bom pra filho, hein? Pena Ó, que tu você é- que tá tentando engravidar. Na Ava é um nome bom, verdade. Deve significar alguma coisa. Como é que é esse contraponto aí também, lembrando de antigamente da Vivi e de agora, estando na série Reis, mãe, mais madura. O que é essa Grazi atriz diferente aí? Ah, muito diferente, né? E também é isso. Não a personagem. Não é a personagem que marca a diferença. Claro que ela é completamente diferente, mas eu acho que sou eu mesmo. Você é uma outra pessoa. Eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho 42. Meu Deus, já né, fazem Muito quase. tempo. Foi lá 2004, a gente tá em 2023? 19 anos. 19 Tem anos. muito tempo, né, que eu criei essa personagem. Então, hoje, claro que eu tenho um outro olhar pro texto, enfim. Mas tem o mesmo frescor, né? Uma personagem nova, ela é uma mulher que carrega muita sabedoria. Ela é esposa do profeta Natan, né? E ela também é muito profética, sabe? O profeta Natan, enfim. A quem Davi sempre buscava conselhos e tudo mais. Ela tá sempre aí naquele lucro do Davi e tudo mais. Então ela é esposa desse cara, né? Que é um homem super sábio, que busca sabedoria em Deus. Antes de falar, ele fala, eu vou me aquietar. Aquieta a hora. E aí entende aquilo, sabe? Busca a sabedoria divina Que mesmo. legal. Para trazer edificação, trazer crescimento, né? Ele entende que não é aquilo que ele homem pensa que mais importa, mas sim aquilo que aquilo que Deus tem, a sabedoria divina. Maravilhoso. Então é muito rico, né? É muito rico. E na Ava entende isso, caminha junto com esse homem e né, eles dois caminham juntos. Então, assim, é um casal que é muito Unido, né, também. muito unido, extremamente unido. E aí eu aprendo pra caramba com essa personagem. Que Aprendo maneiro. pra caramba. Então tenho momentos, assim, de muita reflexão em cima desse texto. E de quem ela é, Sim. o que ela pensa, como ela entende. E ela também acaba trazendo, assim, muita sabedoria com as pessoas com quem ela conversa. Ela lidera um grupo de mulheres, né? Você é cristã também. Sou cristã. Você frequenta a igreja Zion Isso, Church, Zion lá Church, em em São São Paulo. Aham. Como foi essa a tua conversão? Você já era de lá cristão? Teu marido é cristão? Esse papo é longo, hein? Calma. Temos Esse um papo é longo. tempo. Dá uma Vou sintetizada. tentar dar uma super sintetizada aqui. Eu não venho de um lar cristão evangélico, sou de uma família que era católica mais para não praticante, fui batizada quando era bebê e tudo. Ah, tá, mais por católico. E aí, mais pelo lado católico, né? Aí, mas assim, desde quando eu era pequenininha, eu lembro do meu pai me dizer, minha filha, você nunca vai estar sozinha, Deus está com você. E essa frase dele, eu devia ter uns 3 anos quando ele me falou isso, ela ecoou dentro de Marcou mim você. desde sempre. Falei, existe um Deus, eu preciso encontrar ele. Sabe? Entendendo que ele estava aqui comigo, mas eu queria estar mais perto. Sabe? Eu sempre tive essa curiosidade. E aí eu procurei pra caramba. Procurei muito. Fui a muitos... busquei em muitas religiões. E tive um encontro profundo com Deus num culto de uma igreja evangélica aqui no Rio de Janeiro. Que No legal. Bola de Neve. Ah, sei. Ali na praia. Na praia. Junto, eu com o Paulo, nós dois, no mesmo dia. Já tava namorando ele. Já tava namorando o Paulo, eu tava no meio de uma crise existencial, assim, profunda, onde eu reconhecia, assim, que eu já tinha vivido muitas experiências incríveis na minha vida e eu era grata por isso, mas não tava fazendo sentido pra mim. A vida mesmo. Cara, mas por que tudo isso? Pra quê? Pra que tudo isso? E eu tinha uma sede muito grande.
E eu falei pro Paulo, falei, olha, eu preciso olhar pro meu espírito assim como eu como todos os dias. Porque, Não é uma coisa, né? É a coisa. gente, A Laís fala muito isso. parecia que eu ia morrer. Eu tinha É. uma sensação de morte. Muito estranho, né? Porque eu tava saudável, mas eu tinha essa sensação. Não tem o sentido, né? Eu falei, não tá fazendo sentido. Preciso encontrar. E aí, enfim, a gente acabou lá no Ele no já era, fundo. já era cristão também? Não. Não era. A gente acabou lá no fundo dessa igreja e a presença de Deus muito forte. Ela veio. E quando eu vi, eu tava no chão da igreja, gente. Mas assim, eu perdi a dignidade. Porque era Vê a pessoa jogando paninho pra te cobrir ali. tipo que- isso, chorando, assim, era babi ranho, não tinha Eita! mais o que fazer com aquilo. Eu falei, meu Deus, acabou o culto agora. Mas é porque era muita, sabe? Um amor tão grande, assim, uma presença tão forte, tão E palpável. pra ele, como é que foi? Igual, o Paulo tava na É? mesma Ele situação também? que No eu. mesmo Nossa. dia? No mesmo dia. Não, lindo, né? Ai, meu Que Deus, legal. obrigada. Então, enfim, tivemos esse encontro e a partir dali a gente continuou indo na igreja, mas o nosso processo foi longo, a gente levou mais ou menos assim uns 2 anos e meio para entender, sabe, o que era caminhar com Jesus Sim. mesmo. E isso aconteceu no ano de 2000. Tivemos esse encontro em 2012 e a gente foi ter essa mudança de chave em 2015. 6 meses antes do nosso casamento. Então, que a gente entendeu que a gente queria casar. Que a gente queria oficializar a nossa união, que a gente queria a bênção de Deus sobre nós. E mudou tudo. Mudou a nossa vida toda. Muda mesmo. E Deus ama casamento. É. Eu entendi que casamento não é uma coisa que foi inventada pelos homens. E eu achava isso. Isso pra mim era... Enfim, era isso. E eu tinha muito preconceito com a igreja evangélica, muito. E isso foi tudo assim, se desmoronando, sabe? À minha frente, na medida que eu ficava naquela presença. Eu e o Paulo, a gente tinha uma coisa muito de entrar na igreja, viver aquela experiência ali do culto, mas a gente não falava muito com as pessoas, sabe? Sim, A sei gente bem. queria que fosse só nós dois e Deus. Mas é a Porque comunhão, a gente né? tinha... A gente precisa da comunhão. Precisa muito. É. Precisa muito. Não, e eu amo estar em comunidade. E hoje, lá na Zion, é isso que a gente vive. Mas naquele momento, sabe? A gente tinha muitos medos, né? Muitos fantasmas. Achava que as pessoas podiam querer nos manipular. Enfim, várias coisas que a gente ouvia por aí. Sabe? Né? Que a gente esquece que igreja é feita por pessoas também, né? Então, assim, que tem, né, que a nossa igreja é uma igreja maravilhosa, Zion, incrível. E o Bola de Neve também é demais. O pastor Felipe depois fez nosso casamento, enfim. Que legal. Mas a gente sabe, existem bons médicos e maus médicos, assim como existem bons pastores e maus pastores, né? Então, assim, os boatos, as histórias, elas sempre vão vir, né? A gente precisa entender e discernir aonde a gente tá. Eu acho que é isso. Mas nós tínhamos esses fantasmas. Então, a gente passou, assim, muito tempo da nossa história. Era eu, Paulo e o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi nos conduzindo. Parece um papo muito louco esse, né? Mas é a minha vida, pessoal. Você deixa eu perguntar pra doutora. Você tem alguma fé, assim, que você acredita e tal? Eu acredito, mas eu não tenho uma fé super definida. Eu acho que eu sou como você era antes. Eu acredito que tem alguma força mais forte, assim, do que nós, mas eu ainda não recebi esse chamado que ela recebeu. Entendi. Hoje você é empresária também e médica na Soma, que é a tua clínica. Como que você lida com isso, assim, com essa... Sendo empresária e sendo médica? Eu acho que isso teve muito a ver com ser mãe também, né? Com a maternidade. Eu acho que a maternidade trouxe também um pouco a necessidade de eu me adequar e conseguir gerenciar um pouquinho melhor os meus horários, né? A clínica que a gente abriu é perto da minha casa, então eu vou andando para a clínica, volto, consigo buscar minha filha na creche, levar na creche, eu consigo mexer nos meus horários muito melhor. Então, acho que foi talvez até mais uma necessidade do que eu querer empreender. Mas né? você gosta de empreender? Adoro, é muito legal. Tem dia que você olha e fala, estou muito empreendedora. A gente olhar assim também e fala, nossa, a ideia
foi minha e a gente fez tudo isso. É muito É muito legal. legal, Tenho né? 2 Eu sócios gosto. também, mas Ah, é você e é eu, a verdade. Joana e a Bianca. E aí é muito legal a gente olhar assim, poxa, uma clínica que tem mais de 20 profissionais atendendo e que o pessoal todo adora, assim, a gente tem muito orgulho, assim. Ai, É que muito benção. legal. Que Mas legal. veio muito por necessidade, né, também. De um lugar pra ter É, tudo e tudo mais. Sim, com exatamente. certeza. Nossa, O... parabéns. Porque são É. 5 papéis, sei lá quantos, assim, quantos personagens? Mãe, esposa, É. filha, empreendedora, médica. Mas eu acho que antes era até mais difícil, né? Porque a gente acabava se dividindo mais em outras clínicas, né? Atendendo uma clínica em outra, e isso acaba dificultando a nossa rotina, né? Como mãe, né? A gente tem aquela Sim. previsibilidade maior, assim, ou às vezes até um pouco de flexibilidade nos horários, como depois da maternidade, eu acho que facilita muito, né, Boa. pra gente. Boa. Ô, Grazi, a gente tava falando da importância de ser, porque você era cristã e tudo mais. A gente sabe que quando a gente é cristão, a gente começa a enxergar tudo pelas lentes do evangelho, né? Uhum. Como que você lida com isso, sendo atriz, vendo a cultura que a gente tá? Aham. Como que é essa tua cosmovisão hoje em dia, depois Uhum. da tua conversão, e como que você, o que que você acha? O que que é? Joguei a bomba. Não, é que tem muita. Você me fez 20 perguntas. Não, é Não vai. dentro da tua cosmovisão do evangelho, Aham, tá. como você enxerga a cultura hoje em dia, você sendo atriz? E Ah, aí, cara, eu acho sabe, na que. escolha de papéis, no que você... Como eu faço a minha escolha de Não, papéis? nem isso, não é só isso também, porque isso seria muito raso, mas assim, como que você enxerga a cultura hoje em dia, as coisas que a gente tá vendo em televisão, em filmes e séries, e dentro dessa cosmovisão do Ah, evangelho? Ai, é. muito difícil mesmo, pergunta Bial, É. né? Pergunta, Pergunta meio Pedro é Bial. porque tem 50 respostas que eu posso te dar. Escolhe uma e Mas, vai, é pra você desenrolar aí. não, eu acho, cara, que a gente precisa rever muitas questões dentro da forma como as coisas estão se desenrolando, sabe? Acho que existe um vazio muito grande, né, no peito Das pessoas. das pessoas. Uhum. Existe um anseio, Deus colocou dentro de nós um anseio pela eternidade, né? Isso tá lá em Eclesiastes. A gente precisa preencher esse anseio pela eternidade. O único que pode preencher esse anseio é Deus. Mas enquanto a gente não descobre isso, a gente procura preencher esse vazio de diversas formas, né? Então, muitas pessoas acabam indo para sexo, e aí é muito sexo, ou uma vida assim, muito. Que pode ser promíscua, ou enfim. Que né? vai ser Muitos boa dentro caminhos. daquele negócio ali, daquele intervalo. Mas o que acaba acontecendo, assim, com muitas pessoas, eu não tô falando que é com todo mundo, né? Mas eu vejo, assim, com muitas pessoas se tornam escravos Sim. do sexo. Então, a pessoa entende que ela tá vivendo uma liberdade, mas, na verdade, ela não é livre. Na verdade, ela é escrava de algo. Ela tá cheia de amarra. Que é o quê? O sexo. Então, o sexo, ele é maravilhoso. Mas, se ele não tá dentro do lugar certo, ele pode te escravizar, né? Assim como Vícios, droga, cigarro, por exemplo, bebida, assim. né? A droga não é maravilhosa, é péssima. É. Mas as pessoas também usam a droga de alguma forma, né, para encontrar um prazer, para chegar num lugar, numa tentativa de preencher, né, de repente de transcender, né, de preencher esse lugar. Então, acho que as pessoas têm buscado muitas formas de preencher esse vazio. E elas vão para fora, né? As próprias redes sociais, né? As próprias também. redes É sociais. uma busca de preenchimento, né? De você se conectar com outras É. pessoas. Mas é uma conexão falsa, né? Muitas vezes, né? Irreal. Exatamente. É irreal. Então, acho que a Uma gente curtida ali só, exato. Um comentário. Não é E se você não nada, né? curtir do teu amigo, ele fica chateado com você. Então, eu acho assim que existe muitas coisas. A gente precisa rever muitas coisas, né? Dentro da cultura que está estabelecida. Acho que tem muita coisa que está banalizada, né? Inclusive para as crianças. Tá super, né? Fico super atenta, assim, com as minhas crianças, o conteúdo que elas estão consomem, assistindo. sabe? Né? Porque pequenas musiquinhas se tornam, assim, uma ladainha,
nas nossas mentes, Sim. né? E assim, podem assim te levar num futuro a estabelecer algumas crenças. Sim. Crenças que podem te levar assim a um aprisionamento que você pode levar anos para conseguir sair daquilo, sabe? Então, toda e qualquer crença assim que começa a ser apresentada para as minhas filhas, eu sempre falo assim, cara, tem que estar dentro, claro, né? Dentro da cosmovisão que eu e meu marido temos, que é aquilo que, obviamente, a gente acredita ser o melhor. É o que a gente vive, é a escolha que a gente está fazendo. Né? A gente não está dizendo que nós somos os melhores de forma alguma, mas é o que a gente acredita. Então, é o que a gente apresenta para elas. Então, eu tenho esse cuidado. Falo assim, cara, o que está sendo apresentado, né, para as minhas filhas? Sim. Né? E isso interfere nas escolhas dos teus personagens, provavelmente. Com certeza. Com certeza, assim. Na verdade, assim, todo o cristão, né, sempre quando ele vai fazer algo, cara, a gente ora. A gente ora antes. Então, eu coloco diante de Deus todas as minhas escolhas, na verdade. Toda e qualquer coisa, não só os meus personagens. Mas se eu vou mudar de cidade. Se eu vou comprar alguma coisa. Tudo. Sim. Porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu quero estar nesse lugar, que é o Kairos. É o melhor dele pra mim. Não significa que é pro outro, mas é pra mim. É nesse lugar que eu quero estar. Eu não quero estar em outro lugar. Eu já estive em muitos outros lugares e não tava bom. Eu quero estar nesse, sabe? Então, eu vou orar e vou entender se ele me quer. Eu entendo que eu tenho, que eu nasci pra fazer arte e entretenimento. Eu sei, cara, Deus, ele foi me capacitando com os dons, né? E eu fui estudando também ao longo da minha vida, ralando pra caramba, pra conseguir fazer esse negócio. E aí é um mix de tudo isso. Acho que ele vai usando todas essas coisas, né? Pra gente poder trazer esperança, sabe? Sim, com certeza. Dentro da arte. Sim, Eu e acho tem que eu fui tanta chamada pra isso. coisa legal, cara, que a gente olha assim com uma outra interpretação. Tava vendo um documentário essa semana, Star Wars, mano. Se a gente pensar, a gente acha meio bizarro lá, a gente falou, nossa, eu nunca gostei desse negócio, mas olhando por esse ponto, quando, no final lá, quando o Darth Vader morre e o outro lá manda ele matar o pai, ele não mata, ele fala, então me mata primeiro. O bem pegando o mal ali, tomando o lugar do mal e botando o mal no bolso, sabe? Essa coisa assim. O Rei Leão, sobre o propósito, que a gente tem que voltar. Ele era rei e ele renegou o papel dele de rei pra ir lá comer inseto. E ele falou, não, peraí que eu vou ver aqui, vou voltar pra tomar o meu lugar, assumir o meu lugar de propósito. Se a gente olhar assim, várias histórias da gente dá pra gente pegar e, enfim, também tem muita coisa ruim, né? Que a gente... tem. Também. Que a gente tem acaba... as boas, tem de tudo. Doutora, pra gente fechar, se você pudesse fazer uma receita que o mundo inteiro ia consumir, bota lá na tua receita, uma coisa que você acha que o mundo inteiro tá precisando, o que você colocaria? Olha, eu diria que desconectar um pouco, né? Ter mais vida real, né? Olho no Você olho. sair, olho no olho, ar livre, acho que é isso. Adorei. Obrigado, meninas. Adorei o programa de hoje. Fechamos aqui bem... Ela vai sair daqui e vai pra um culto. Ela vai sair daqui convertida. Achei que ele ia falar que eu ia pro parto, mas não. Não, vai antes pro culto e depois vai pro parto. Ai, meu Deus. Eita, glória. Obrigado, gente. Obrigado Obrigada mesmo, a Grazi. você As pelo crianças, convite. as duas deixaram as crianças em casa pra estar aqui com a gente. Prazer. Obrigada pelo convite. Prazer te Legal te conhecer também, Grazi. doutora. Foi um prazer de verdade. Obrigada. Adorei muito. Obrigado. E é isso, gente. Ficamos aqui com o Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.